Fala bicudeiro, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe vocês para conhecer o Valdir, o criador realengo, mais conhecido como o criador WPS. Antes de mais nada, quero pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para o canal crescer e a gente ter um pouco mais de força, tá? Fala, Valdir, dá um oi para essa galera aí. Oi, estamos aqui à disposição, como diz, estamos juntos, tá? Estou aqui sempre à disposição. Um abraço para todos vocês. Ontem, eu vindo no caminho, tive uma ideia de trazer vocês para participar comigo. Através do Instagram, eu solicitei que vocês mandassem pra gente curiosidades ou coisas que fossem destinadas ao Valdir do interesse de vocês, né, para trazer uma comunicação melhor pra gente. E aí algumas pessoas trouxeram alguns questionamentos e ao longo dessa matéria eu vou deixar claro aqui, né, esses questionamentos para o Valdir. Antes de mais nada, o Valdir, hoje ele possui um plantel de aproximadamente 2.200 pássaros, né? Entre curiós e bicudos, é um acervo muito grande, e dentro desses pássaros ele conseguiu selecionar grandes campeões e hoje ele é detentor da maior cantada de bicudo a nível mundial, que foi uma cantada do Vigor, que foi de 12 minutos e 39 segundos numa bateria de 15 minutos. Né? Isso dá uma performance que pra gente é considerado imbatível, né? E não foi só com uma vez que esse passarinho cantou acima de 12, salvo engano, são 3 vezes, né? Consagrou esse grande pássaro desse homem aqui que criou essa fera, e é por isso que ele é um cara muito relevante pra gente que é bicudeiro. E engraçado, no caminho, né, eu já sabia que o criatório era muito grande, mas eu não tinha vindo até então, né? E eu já tinha falado até com o Firmino que pra mim aqui é a meca do bicudo é o Valdir. Se você é um bicudeiro, pelo menos uma vez na sua vida você tem que vir aqui, tem que conhecer o criatório desse cara, porque é algo magnífico, além das coisas que a gente tem mania de conhecer e conceber. É algo muito, muito majestoso. Essa acho que é a palavra que define a criação do Valdir. São muitos pássaros altamente cobiçados, uma coisa de alta performance, pode-se dizer dessa maneira. Não é verdade? Fala alguma coisa. O Clay, você está sendo muito bonzinho também. Não tem nada disso, é simples. Na verdade, temos lá, hoje, para falar que somos maior, acho que não tem nenhum louco por aí que tem 2.000 bicudos realmente, né? Criador, né? Então, nesse ponto, a gente realmente é o maior. Agora, mas é tudo muito simples. A gente está lá trabalhando e como eu gosto muito de bicudo, de passo, né? Aprendi muito a gostar do bicudo e procuro fazer um trabalho de genética, então você tem que segurar muita coisa. Se não segurar, você não faz esse trabalho. Verdade. Explica pra galera, como é que começou, como é que você entrou no mundo do bicudo, como é que surgiu esse cenário na sua vida, né? Na verdade, eu perguntava isso para minha mãe, por que eu gostava de pássaro. Eu não tinha tradição, meu pai nunca criou pássaro, não tinha parente que criou passarinho nenhum, mas de menino eu já gosto de passarinho. E criava lá meus curiosinhos, meus canários, e depois comecei a ver, participei de um torneio, e aí eu falei, gostei, achei bom. Aí eu já fui procurar um passarinho para mim ir para torneio. E eu gostava do curió, e a própria condição financeira também, o que dava era para ter um curió. Naquela época, o bicudo era muito caro. Aí eu comprei o realengo, e com o realengo começou a minha história. Tanto é que até o nome do criador eu pus criador realengo, que hoje é conhecido, não sei se está mais conhecido como criador realengo ou como WPS, mas comecei a história no mundo de passarinho, de campo de torneio, foi com o realengo, onde eu consegui ser tricampeão criando curió. Então já fui tricampeão com realengo, fibra, torneio. E além de tricampeão, ainda fui, acho que umas 2 ou 3 vezes também vice-campeão. Comecei a criar bicudo em 1999 e
peguei os meus primeiros bicudos, incentivado por um amigo que eu falava que bicudo era passarinho de velho. Acho que eu já estava ficando velho mesmo, aí eu falei, opa, vamos entrar para o mundo do bicudo. E quando eu comecei a adquirir os primeiros bicudos, aí eu fui atrás de genética. Opa, aí eu fui procurar, estava criando, eu tinha 2 anos que eu criava passarinho, criava bicudo. Aí eu falei, opa, vou melhorar minha genética. O que tem de melhor de bicudo em genética? Aí eu saí num passeio, numa viagem, fui daqui, passei por Belo Horizonte, passei no... Correndo atrás de genética. Não, fui passear. Mas querendo entender um pouco de genética. Ou saber aonde tinha genética boa. Aí encontrei com a Luiz, que é um mestre, né? Encontrei com ele lá na casa do outro mestre, o seu Marcílio. Aí lá fica passando no final de semana e tinha um outro amigo que lá queria ir ao Rio. Aí eu conversando com a Luísa, ele me falando de genética, fomos para o Rio. Então aí eu fomos ao Rio e conversando com a Luísa, ele falou do Barrinho, Dr. Ailton. Aí eu fui, inclusive, opa, vou comprar. Ele me falou da genética do sobe e desce. Aí eu cheguei e falei, vamos lá no Barrinho. Eu disse, vou lá, né? Quem sabe eu compro um passarinho do Barrinho. Quando eu cheguei no Barrinho, ele mostrou os passarinhos pra gente lá e falou o preço. Falei, opa, estou no lugar errado, não dou conta de comprar. A situação não era financeira, não dava para comprar. Aí fomos pro Dr. Ailton. Aí lá no Dr. Ailton, opa, aqui já dá para mim comprar um filhote, para melhorar a minha genética, porque a genética falada era sobe e desce. E aí eu comprei lá um filhote, queria comprar um filhote, que eu não consegui, porque estava vendido já. Aí o Dr. Ailton me arrumou um outro filhote. Ele me arrumou um outro filhote lá que é o que deu início à minha criação, que é o sobe-sobe. E com o sobe-sobe, aí as coisas começaram, aí eu comecei a fazer essa genética que eu tenho hoje. E veio a genética do sobe e desce, mas que onde eu comecei realmente a trabalhar essa genética foi com o sobe-sobe, não só o sobe-sobe, porque também teve a Sobiar, que veio, que eu comprei lá do meu amigo Fabiano também. Lá do Fabiano eu comprei acho que 2 casais, um macho e 3 fêmeas. A Sobiar, o irmão dela, que é como é que é Sorrão, né? Os irmãos Sorrão, que é um casal, e a Sobiar veio a ser mãe do Vigor. A mãe não, a avó do Vigor, né? Não é mãe, a avó do Vigor. E foi quando começou a história e hoje está lá. 2.000 passarinhos descendentes de sobe e desce, que é sobe-sobe, da Sobiar. E aí veio também, depois eu peguei mais um acervo genético muito bom para o Dr. Ailton, que veio a MM2, MM4, aí veio outros passarinhos que eu dou, graças a Deus aí, e da amizade que eu fiz com o Dr. Ailton, que para mim é uma pessoa muito importante, que me arrumou muita coisa boa da genética do sobe e desce. E que deu impulso na minha criação, foi onde eu dediquei a isso também, né? Não foi de uma hora para outra, mas fui trabalhando a genética com aquilo que eu tinha, que é a genética de 2 campeões também, que era o Beija-Flor, que também já tinha sido campeão, e tinha um outro passarinho de fibra também muito bom, que era o Araqueta. Então eu misturei, começou a misturar e depois eu fui fazendo essa seleção genética, ou seja, apurando melhor a raça. Aí começou toda essa história que está hoje 2.000 bicudos dentro do criador. Só macho, né? Na verdade, quer dizer, estamos torcendo para estar bem no mercado. De qualquer maneira, é engraçado o Valdir falar assim, a gente vê que ele é bem modesto relacionado às coisas que ele tem, né? Isso é muito da pessoa que é humilde por essência, não tem a ver, por exemplo, com o que ele tem a ver com o que ele é. E, de certa forma, é engraçado e é bonito a gente ver, várias vezes nessa caminhada da gente como bicudeiro, no WhatsApp, naqueles resultados, a gente recebe o resultado do torneio, e aí
em algum dado momento, a gente na conversa ontem, ele falou assim, olha, o pessoal que levou meus filhotes acabavam botando a sigla WPS, que é a sigla do anel, na hora de escrever o passarinho no torneio, e essa sigla começou a ficar evidente na hora dos resultados. E aí você vê o resultado assim, cara, eu me lembro que eu vi uma folha assim, entre os 10 tinha uns 8 WPS. Você vê assim, o trabalho do homem ficou tão bom, tão bem concentrado, acerca da genética que ele mexeu, por exemplo, esses passarinhos que ele acabou de citar, foi lá no torneio, pegou os descendentes do peão, misturou com os descendentes campeões da casa dele, fazendo a genética dele, e aí em pouco tempo, talvez pouco entre aspas, mas vamos colocar dentro de 20 anos, né? E a gente começou em 2003, então vamos colocar 18 anos, não sei, 17 anos, né? Dentro de 17 anos, o sucesso imediato acontece, não é da dia para a noite, né? O sucesso imediato vem de 10 anos de trabalho, 15 anos de trabalho, e aí me vê um homem com um resultado assim, ó, 80% dos pássaros que foram campeões no torneio, dos APS. Isso é um trabalho de excelência, ele é modesto, mas o resultado fala por ele, não precisa nem dele para falar que o passarinho é bom. Os bichos, por exemplo, a gente trouxe outro passarinho aqui e não deu conta de gravar porque o bicho não parava de cantar e era o bicho que menos cantava que tinha aqui. Falou assim, separa que não está cantando, que está frio, era o bicho que não deixava aí. Então filma aqui com a fêmea, está ali a fêmea arrancando palha, você vê a qualidade dos bichos do homem, não tem como. É algo que, independente da sua modéstia, bom dia? Dependendo da sua modéstia, a qualidade dos bichos fala mais do que as nossas próprias palavras. Eu vejo dessa maneira. Eu tenho muito que agradecer, realmente, a Deus, né? E aos amigos, às pessoas que colaboraram com a gente nesses 18 anos de trabalho, né? Tenho muito que agradecer. Primeiro a Deus, segundo aos amigos, por fato de ter me arrumado coisas boas, né? Por exemplo, igual do Sobe, Fabiano, Dr. Ayrton, tem o Mauro Gilberto também de Brasília, que foi uma pessoa que comprou a Manuela e que trouxe para cá, que era a mãe do Sobe. Então, eu agradeço muito a Deus, aos amigos e também aos colaboradores, né? Porque eu tenho uma mania, quer dizer, uma mania, não sei se boa ou ruim, mas eu pego as coisas e quero fazer de tudo aquilo que eu faço, procuro fazer o melhor. Ou seja, procuro ser. Eu vou ser criador porque eu quero fazer um negócio bem feito, bem organizado. Aí eu já comecei a pensar, aí logo, por exemplo, como amador, os primeiros que eu fiz, eu já fiz lá a anilha com o WPS. Valdir Pereira da Silva, opa, vou colocar minha marca nas anilhas, como amador. Aí logo depois eu vi a possibilidade de passar comercial. Como passamos a ser comercial lá no início, eu falei assim, olha, eu vou tratar realmente como uma empresa. Aí comecei a contratar funcionários, hoje estamos lá com 20 funcionários, 2.000 passos, não é fácil de você cuidar de tudo, mas aí procuramos desenvolver um sistema, um programa para poder cuidar, administrar tudo isso, né? E comecei a fazer um trabalho bem profissional. Aí contei com a ajuda de várias pessoas, colaboradores que trabalharam comigo, e uma das pessoas que sempre me ajuda muito, que tem uma excelente ideia, é a Lourdes, que trabalha comigo o quê? Há 37 anos, me parece. Daqui. Então, olha, 37 anos que trabalha comigo, e a ideia de WPS surgiu de que forma? Até assim, para usar o nome como WPS, porque ela que é a maior parte dos nomes, ela que arruma. E chegou um momento que, pera lá, por mais que arruma nome, você não sabe se tem outro passarinho com aquele nome, apesar que o que vale mesmo meu número é a anilha, mas aí a Lourdes começou, quando a gente começou a fechar a genética, ela começou, vamos supor, era sobe, SS, aí depois ela teve a ideia de colocar sobrenome nos nomes. Pô, vamos colocar WPS, foi ótimo, ficou bom e pegou. E o WPS ficou aí, tá. Hoje eu fico até imaginando, será que o melhor é criador realengo ou eu colocar WPS? Até uma sugestão de todo mundo aí, né? O pessoal chama mais de WPS, daqui a pouco eu vou ter que mudar para WPS. Confirmou, né, mano? Que sobrepôs realmente. E eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o criador realengo,
ele perpetuou a história do bicurió. E quando você teve os destaques do bicudo de fibra, que realmente impôs. Então eu vejo que isso é um divisor de águas, né? O curió é o criador de arena, o da PS é o criador de bicudo. É como se fosse duas na minha cabeça, tá? Minha opinião leviana. Na verdade, por exemplo, o sucesso com o curió foi a base. Eu aprendi muito com o curió. Quando eu entrei no bicudo, acho que eu já tinha, quer dizer, eu tinha já uma experiência do curió, que tinha dado certo, que tinha dado errado. E aí entrando no bicudo já com uma experiência. Levei essa vantagem e graças a Deus também e aos amigos, parece que, quer dizer, Deus colocou aquilo que ia dar certo na minha mão. E na verdade é o que você falou. Nós chegamos ao ponto de num torneio regional aqui nosso, por exemplo, entre os 30 passarinhos, colocar 23 passarinhos na final entre os 30. Quer dizer, não significa. Um torneio grande, mais de 150 bicudos, 120, você colocar 23 entre os 30, você estava falando naquela hora que você viu vários, e aí a gente começou a marcar. Aí eu lembro bem que no início as pessoas falavam assim, eu lembro de ter amigos que dizem o seguinte, a primeira vez que eu acho que eu coloquei uns 7 ou 8 entre os 10, teve um amigo que falou assim, isso aí nunca mais na vida vai acontecer. Isso aí olha, isso é uma coisa que acontece uma vez na vida. Eu ouvi também aquela galera meio invejada falando assim, mas ele leva uma van com 20 casais, ainda tem. Aí eu sei que fala, nunca mais vai acontecer, era 7, quer dizer, depois chegamos a 23 entre os 30. Fui aí, mas só canta no estado de Goiás. Bom, aí começamos a levar para o torneio na Cobrap. Acho que nós já tivemos no final do campeonato, entre os 30, acho que já ficamos uns 8 a 10 classificados a nível nacional entre os 30. Tá? Não é fácil, quer dizer, já fomos em torneio vários torneios aí do nacional, onde conseguimos boas marcas também com quantidade, né? E o pessoal falava assim, mas só canta, ele só vende os que não cantam, os que cantam ficam com ele. Aí começou a aparecer passarinho cantando da PS em todos os lugares. É lógico, uma coisa, eu tiro muito filhote. Isso não vou falar, não é o que o pessoal imagina. Por exemplo, tira mais de 1000 filhotes, tira mais de 2000 filhotes por ano. Realmente, eu tenho muito passarinho, 2000 em casa, tem muita fêmea que você guarda. Agora tem fêmea lá que você levou 14 anos para fazer um ano, para tirar um filhote. Por exemplo, o irmão da Sauni, da Sobiar, que é o Soão, levou 14 ou 15 anos para poder galar. Então, e isso tudo você fica segurando aquela genética, que você quer fazer um trabalho genético. Então não é fácil eu tenho muito, mas se eu fosse fazer um trabalho assim de separar, essa é boa criadeira, essa não é boa criadeira, essa não pede galo, essa bota 3 ovos, aí eu ia tirar mais de 1000 filhotes por ano, realmente. Mas não é esse o meu trabalho. Eu procuro segurar a genética e aquilo que você segura, aquilo que você quer trabalhar, nem sempre você consegue resultado. Ou leva muitos anos para ter resultado. Tem fêmea que me daria um monte de filhote, agora tem fêmea que eu custo tirar uma ninhada dela no ano. Então o trabalho não é fácil de ser feito. E as pessoas falam, você tira mais de 1000. Não. A temporada que eu mais tirei filhote até hoje foi essa agora de 2019, 2020. Essa foi a época, quer dizer, a temporada que eu mais tirei filhote até hoje. Foi, acho que 600 e pouquinho, tá? Filhotes de bicudo. Agora teve alguma coisa a mais de curió, apesar que eu reduzi muito curió, mas o forte hoje é bicudo, é o que eu dedico. Sim. E eu tirei 600 e poucos filhotes. Agora, aquilo que eu tirei, muitos ficaram comigo e vários foi vendido e ainda tem passo da temporada para ser vendido. Porque você tem que segurar. Se você quer fazer um trabalho de excelência, tem que procurar, sabe, você tem que ter
você tem que segurar. Se você não segurar alguma coisa, para lá, como é que você vai fazer? Por exemplo, hoje eu tenho F2, filho do vigor na própria filha, F2. Todo mundo vê lá, porque lá no meu site você vê todos os passarinhos que eu tirei, desde o tempo de amador até hoje. Tudo que eu tirei, que morreu, que fugiu, todos. Tem lá no site, o mundo todo vê. E, por exemplo, as pessoas vê lá, ó, me vende esse passarinho. Ó, um trabalho que você está fazendo, e eu ainda pretendo viver pelo menos uns 50 anos pela frente, então eu vou fazer genética para daqui 50 anos, 60 anos, né? Acho que eu aprendi com o doutor Ailton. Você vai na casa do doutor Ailton, ele ainda está falando de genética, pelo menos a última vez que eu estive na casa dele, ele ainda estava, você vê, e acho que vai acontecer comigo a mesma coisa. Eu diz, vou estar chegando no final da vida pensando em fazer genética para 50 anos depois. É engraçado, eu estou tentando agregar no canal alguns princípios para que a gente que é agricultor trilhe um caminho de sucesso. E para mim é sempre muito claro, todas as criações que eu fui, que até o momento, eu sempre tentei buscar pessoas específicas que são bem-sucedidas na nossa classe, e o que eles têm em comum na verdade, o que tem em comum com todas as pessoas de sucesso, que é a excelência. O cara está sempre buscando o que tem de melhor para ele fazer o melhor trabalho possível. Então, de uma maneira que não vale a pena você trabalhar com algo mediano ou algo que não seja de qualidade. Isso vai sempre comprometer o seu nome, a sua criação, a qualidade dos seus pássaros, e isso não só para o mundo dos pássaros, mas para toda a sua vida. Se você for mediano, você será mediano, ponto final, o seu resultado será mediano. E é muito fato para mim que esses caras, o Lúcio, o Valdir, eu não sei, posso citar vários aqui, vou acabar esquecendo o nome de alguém, então vou até fugir disso. Essa galera que está no topo da colina é porque é excelente, não corre disso. Só cria com coisa que preste, tenha paciência de esperar. Por exemplo, o que ele está falando, poderia pegar fêmeas que são mais fáceis de criar e fazer quantidade, mas não faz, só faz o que realmente tem valor para ele, que agrega de fato a criação dele.